Bom, a curto prazo é possível fazer coisas bastante importantes para que a gente possa ter uma alteração da situação atual do prédio da FAO. Em primeiro lugar, é extremamente importante a instalação do escritório acadêmico, que poderá realizar os projetos, contratar os projetos, a interface entre, vamos dizer assim, toda essa discussão do plano diretor, para que ele possa ser implementado, e a estrutura administrativa da própria faculdade. Isso é muito importante porque é a partir desse escritório acadêmico que poderão ser, inclusive, realizados concursos ou a contratação de projetos específicos para o desenvolvimento de uma série de intervenções que precisam ser feitas a curto prazo, né? Por exemplo, todos aqueles espaços que estão previstos no plano diretor como consolidados a adequar, como, por exemplo, e acho que talvez o mais importante de todos na faculdade são os ateliês, deve ser feito imediatamente a elaboração desses projetos para que no prazo mais curto possível é necessário colocar esses ateliês para funcionar de maneira eficiente, ou seja, precisamos readquirir o lugar que tem na escola, o lugar central que tem na escola como espaço de ensino, de projeto e de formação dos estudantes, para que os estudantes possam efetivamente passar a usar os ateliês o dia inteiro, inclusive à noite, ser um espaço agradável, com mobiliário adequado, com instalações elétricas adequadas para a utilização de computadores, os problemas de natureza de conforto acústico e térmico precisam ser resolvidos nesses ateliês. E, por outro lado, né, ao mesmo tempo que esses projetos são desenvolvidos, nós podemos fazer algumas alterações muito estruturais, muito importantes, que pelo estudo que a equipe do plano diretor, o conselho curador desenvolveu, podem ser feitos a curtíssimo prazo, né? Isso trata-se fundamentalmente de uma modificação importante, de modo que os grupos de pesquisa, principalmente aqueles grupos de pesquisa que estão mais vinculados a professores que estão na graduação, possam subir do atual piso 2, ou seja, do subsolo, para o piso 6, o chamado piso departamento, integrando as atividades de pesquisa e de extensão com a sala de professores. As salas de professores já estão no piso 6 e dessa maneira nós podemos ter ali no piso 6 uma integração entre sala de professores, pesquisas, extensão, utilizando inclusive o AI, o ateliê interdepartamental, para o desenvolvimento de atividades de pesquisa, equipando ele adequadamente. Também para lá precisa ser desenvolvido um pequeno projeto e ele precisa ser imobiliado, funcionando quase como uma espécie de pulmão em relação aos grupos de pesquisa, ou seja, porque a gente sabe que muitos grupos de pesquisa, todas as pesquisas, elas têm momentos de muita mobilização de estudantes, momentos de um certo refluxo. Nós temos também os estudantes que estão desenvolvendo projetos de iniciação científica, a grande parte deles são projetos vinculados aos laboratórios, ou quando não são vinculados diretamente aos laboratórios, são orientados por professores que também estão no piso 6, né, nas suas salas de trabalho. Portanto, nós podemos ter aí no piso 6 uma grande área de trabalho, de pesquisa, de extensão, e onde inclusive o ensino se integra a essas atividades da faculdade. Então, é extremamente importante se processar essa alteração, liberando então espaço no piso 2, no chamado subsolo, para que lá pudessem ser colocadas algumas atividades administrativas, como por exemplo aquelas que estão no fundo do Salão Caramelo. Nós consideramos que é fundamental que a curto prazo aquelas atividades possam ser transferidas e o espaço para que elas sejam transferidas seriam criados então no subsolo, né, no piso 2, de modo a que pudesse se abrir o Salão Caramelo para o anexo, recuperando o projeto original do Artigas, o projeto original da USP, e fazendo com que o anexo fique mais próximo da FAO, dessa maneira, inclusive criando ali um corredor, uma passagem, uma integração entre esses dois prédios. A gente está propondo, né, o plano diretor propõe também a ampliação do anexo, ele pode ter um papel, inclusive, mais importante do que tem hoje no ensino da FAO, né, mantendo as atividades das oficinas que estão lá já presentes, mas de qualquer maneira eu entendo que com essas modificações imediatas nós podemos ter no curto prazo alterações na FAO. E é muito importante que o plano diretor ele gere resultados concretos num curto prazo, para que a escola, para que todos os que participaram desse processo possam ver modificações no espaço, né? Porque eu temo que se o plano diretor, né, debate, propõe
mas nada acontece de concreto, tudo fica para ser estudado, para ser projetado, nós corremos o risco de um pouco perder a credibilidade que esse processo tem, a sua enorme mobilização, a sua enorme participação precisa gerar um resultado concreto, de modo a que nós, de fato, possamos ver, né, a curto prazo resultados.